Meus queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Esse é mais um episódio de memória, e nesse vídeo vamos resgatar imagens marcantes da Batalha de Rua por Severodonetsk. Talvez você não lembre, mas essa batalha se tornou um exemplo clássico de combate urbano na guerra moderna. Um verdadeiro pesadelo tático que escancarou o alto custo para se conquistar uma cidade bem defendida e com trincheiras encravadas na base de suas casas e prédios. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. Severodonetsk é uma cidade estratégica no leste da Ucrânia, situada no Oblast de Luhansk, às margens do rio Donets. Essa cidade industrial era um dos últimos bastiões da resistência ucraniana na região. Em 6 de maio de 2022, começou uma ofensiva russa massiva para assaltar Severodonetsk, marcando o início de quase 2 meses de combates de rua intensos, comparáveis à Batalha de Mariupol, que nesse contexto da época já caminhava para o cerco em Azovstal. Antes da Batalha de Rua em Severodonetsk, as forças russas iniciaram um cerco progressivo, combinando bombardeios incessantes, manobras blindadas e ataques coordenados para isolar a cidade. Desde o final de abril de 2022, artilharia pesada, foguetes e bombardeios aéreos reduziram a cidade a escombros, destruindo infraestrutura e dificultando a movimentação ucraniana. O avanço russo foi implacável. Ao norte, a captura de Rubizhny e Kremina estrangulou a margem do rio Donets, enquanto, ao sul, a queda de Popasna abriu uma brecha direta para a rodovia T-1302, a principal artéria de suprimentos ucraniana. Como um cerco se fechando, pontes foram derrubadas, isolando a região e limitando qualquer tentativa de reforço ou retirada. No início de junho, os ataques russos se intensificaram e a conexão entre Severodonetsk e Lysychansk foi brutalmente alvejada, deixando as forças ucranianas à beira de um cerco total. Na batalha por Severodonetsk, a ofensiva russa foi liderada pelo Distrito Militar Ocidental da Rússia, com apoio de unidades do Grupo Wagner e do Exército da República Popular de Luhansk, que tinham como objetivo primário tomar o controle total do Oblast de Luhansk. A defesa da cidade ficou sob a responsabilidade da Brigada Mecanizada 53, da Brigada de Assalto Aéreo 81 e da Legião Internacional da Defesa da Ucrânia, composta por voluntários estrangeiros. Além disso, unidades da Guarda Nacional Ucraniana, como o Batalhão Kraken, atuaram em missões específicas dentro da cidade, incluindo emboscadas e sabotagem contra os avanços russos. A resistência ucraniana foi coordenada a partir de Lysychansk, onde estava o comando operacional do setor. Apesar da superioridade russa em artilharia e blindados, os defensores usaram táticas móveis e o ambiente urbano a seu favor, transformando cada ruína em um novo ponto de resistência.
As forças ucranianas adotaram uma estratégia de resistência descentralizada, fragmentando suas unidades em pequenos grupos móveis que operavam de edifício em edifício. Com poucas armas pesadas disponíveis, os defensores dependiam de lançadores de foguetes portáteis, drones e artilharia de precisão para emboscar as tropas russas. Nessa batalha de rua, os ucranianos se valeram do uso da clássica tática de atira e recua, com os pequenos grupos manobrando entre os escombros e as trincheiras urbanas, que permitia que os ucranianos desgastassem os russos e prolongassem a batalha, mesmo estando em menor número. Em determinado momento dos combates, os ucranianos conseguiram contra-atacar e retomar parte do território, mas a superioridade numérica e bélica russa acabaria selando o destino da cidade. A batalha urbana em Severodonetsk foi caracterizada por combates de proximidade extrema, onde cada rua, prédio e porão se tornaram campos de batalha. O confronto foi descrito por militares e analistas como um dos mais brutais da guerra na Ucrânia até aquele momento, lembrando conflitos icônicos como a Batalha de Stalingrado e a luta por Mariupol. Um dos pontos-chave dos combates por Severodonetsk foi a batalha pela planta química Azot, que se tornou um reduto ucraniano nos últimos dias da resistência, lembrando o cerco à siderúrgica Azovstal em Mariupol. Tropas e civis usaram os túneis subterrâneos da instalação para se protegerem dos bombardeios russos, tornando a conquista do local uma tarefa árdua para as forças de Moscou. No final de junho de 2022, as forças ucranianas enfrentavam um dilema: resistir até a aniquilação ou recuar estrategicamente para preservar a vida de suas tropas mais experientes. A decisão veio em 24 de junho de 2022, quando o exército ucraniano deixou Severodonetsk e recuou para Lysychansk, sua última linha de defesa em Luhansk. No dia seguinte, as forças russas declararam vitória sobre a cidade. O que restou de Severodonetsk após a batalha foi apenas ruínas e escombros. A cidade, antes lar de mais de 100 mil habitantes, foi reduzida a um cenário pós-apocalíptico com sua população deslocada e infraestrutura devastada. Entretanto, se considerarmos cidades como Vovchansk e Chassiv Yar, Severodonetsk foi conquistada ainda com estruturas civis relativamente intactas. Apesar dos intensos combates de rua, houve registros de um número significativo de civis que se abrigaram no subsolo da cidade durante a batalha. Houve muitas baixas, porém também houve muitos sobreviventes entre os civis que resistiram no vazio da cidade e passaram a viver no novo mundo russo. Por outro lado, o recuo ucraniano não foi um colapso total no Luhansk, mas sim uma manobra para prolongar a resistência. Embora a batalha tenha acabado em junho de 2022,
as tropas de Moscou não conseguiram fazer um grande avanço muito além dos limites da cidade até março de 2025, com a linha se estabilizando a poucos quilômetros das margens de Severodonetsk. Devido à natureza do conflito, é impossível mensurar quantidade de baixas entre as forças envolvidas. O Sr. Zelensky chegou a afirmar certa vez que durante a batalha por Severodonetsk, a Ucrânia estava perdendo entre 60 a 100 soldados por dia, o que indicava um número significativo de baixas ao longo dos quase 2 meses de batalha de rua. Já as perdas russas são ainda mais difíceis de quantificar, mas relatos de inteligência ocidental sugerem que as forças de Moscou também sofreram perdas elevadas. No fim, Severodonetsk foi mais um nome eternizado na história humana, mais um palco que foi testemunha do choque brutal entre os dois exércitos. Embora em uma linha temporal tão distante, o tempo seguirá seu curso, mas as cicatrizes dessa batalha permanecerão, atravessando gerações como um lembrete da insanidade dos combates urbanos e um anúncio sombrio de como as guerras do futuro serão travadas.